Censura. A Tabata Amaral apelou para a censura das redes sociais do Pablo Marçal e pior, a Justiça Eleitoral acatou o pedido e as redes do Pablo serão retiradas do ar nas próximas horas. Um crime eleitoral, um atentado à democracia, um absurdo que mostra como a Tabata Amaral é lacaia do PSOL, é ponta de lança de comunista e principalmente como ela não consegue debater e perdendo no campo dos argumentos, apela para a censura para calar um oponente. Mas não para por aí não, há um histórico de ataques da Tabata Amaral tentando retirar a candidatura do Pablo Marçal. Eu vou explicar para você desde o começo nesse vídeo. A Tabata já havia tentado barrar o registro da candidatura do Pablo Marçal. Vendo que o Pablo Marçal vinha crescendo nas pesquisas, o que ela tentou fazer? Tirar ele do cenário político. Mas é importante destacar uma coisa, a Tabata não performa a contento, ela não tem a menor viabilidade eleitoral. Ela não é um player no cenário das eleições que tem condição de ir para o segundo turno, de ganhar a eleição. Não, o papel dela é outro, ela é o para-choque de comunista, ela atua como jagunço do Guilherme Boulos, como uma espécie de ponta de lança para mover as ações extremistas que o Guilherme Boulos quer fazer, sem ele se vincular e manchar a própria imagem. Vale destacar que o Boulos é o candidato do Lula e a Tabata do Geraldo Alckmin, o vice-presidente. Ou seja, são duas faces da mesma moeda. O Guilherme Boulos bate no Pablo com a mão da Tabata. É isso que está acontecendo agora. Se uniram para atacar o Pablo Marçal através da censura. Porque quando a esquerda não consegue ganhar no debate, não consegue ganhar no argumento, eles tentam censurar o candidato. Lá atrás, o que a Tabata fez? Ela entrou com uma ação tentando impedir o registro da candidatura do Pablo. Algo muito parecido com o que o Nicolás Maduro fez na Venezuela com a Maria Corina Machado. Impediu ela de disputar a eleição. Então a gente já vê a paridade entre a Tabata e o Nicolás Maduro. O modus operandi da esquerda atuando contra opositores. Na ocasião, ela pediu a cassação e a inelegibilidade por 8 anos porque o Pablo Marçal pagava alguns seguidores no Discord. Pô, ele não pode ter uma função, ele não pode ter uma empresa e pagar operadores que fazem recortes. Ele é um influenciador, ele é uma pessoa que mobiliza pessoas, então naturalmente ele faz esses pagamentos. As pessoas têm negócios, eu sou advogado, existem outras pessoas que são empresários, cada um tira o seu sustento de outra maneira. Naturalmente, ela usou de um argumento completamente raso e ali naquele momento a Justiça Eleitoral negou o pedido, que era completamente descabido, mas a Tabata já demonstrava a sua sanha autoritária, o seu medo da candidatura do Pablo e o seu viés de ponta de lança de comunista para tentar tirar um adversário do jogo. Não contente, o PSB, partido da Tabata, tentou derrubar a candidatura do Pablo posteriormente. O argumento foi que ele não cumpriu o prazo mínimo de filiação partidária exigido pelo próprio PRTB para que seus membros pudessem concorrer a eleições pela legenda. Mais uma vez o PSB perdeu na justiça e não conseguiu afastar o Pablo da candidatura. Aí vem a terceira parte, aí vem a punhalada mortal. O Pablo Marçal, ele é um influenciador, ele tem as maiores redes dessas eleições, inclusive passou o Lula em engajamento nas redes sociais, e aí o Guilherme Boulos e a Tabata pensam o quê? Se eu não consigo tirar ele da disputa, eu vou censurar, eu vou calar o Pablo Marçal e impedi-lo de se comunicar com os seus eleitores. Naturalmente, isso vai impedir o crescimento dele, eu vou calar as ideias dele, vou calar as opiniões dele e impedir as pessoas de saberem o que este adversário fala. Apelou para a censura, para o estrangulamento da opinião do Pablo Marçal. Moveram uma ação e a decisão de suspender os perfis do Pablo foi emanada pelo juiz Antônio Maria Patino Sors, da primeira zona eleitoral. Ele acatou o pedido da Tabata e determinou a suspensão imediata dos perfis do Pablo Marçal. Os perfis só não foram suspensos ainda porque as plataformas têm um prazo, ou seja, têm que ser intimadas formalmente, tem que chegar um papel lá no Instagram, no Twitter, no YouTube, para que então elas sejam obrigadas a cumprir as decisões e retirar os perfis do ar. O que a Tabata Amaral disse então? O que a Justiça Eleitoral está apontando é que há suspeitas concretas de que o Marçal fez uso de recursos ilegais para se promover nessas eleições. É uma decisão liminar. Basicamente, Pablo caiu no antidoping. E aqui ela já faz uma relação à acusação do uso de cocaína que o Pablo fez. Ou seja, ela claramente saiu em defesa do Guilherme Boulos. A questão é a seguinte, o argumento inicial dessa ação da Tabata é abuso de poder político. O abuso de poder político é dado quando você exerce o mandato eletivo. Quando, por exemplo, eu, enquanto vereador, pratico alguma atitude que
estaria me favorecendo daquele poder político para desequilibrar o cenário eleitoral. A gente tem que tomar um cuidado grande. O Pablo, ele é um candidato opositor, ele não é o prefeito, ele não é vereador, ele não é deputado como a Tabata Amaral. Então, naturalmente, o argumento de abuso do poder político não cola no Pablo Marçal. O segundo argumento é de uso indevido das redes sociais. Mas aí eu pergunto a você, o que é uso indevido das redes sociais? Vamos concordar que é um argumento completamente vago? A função das redes sociais é você se comunicar com as pessoas e você expor as suas ideias, suas opiniões, os seus vídeos. Todos os candidatos têm o direito de fazer isso. É uma função. Eu, por exemplo, eu me valho das redes sociais o tempo todo para me comunicar com você, para trazer a minha opinião, as minhas análises. Você me acompanha porque você gosta de mim. Alguns haters invadem aqui para criticar e assim segue o jogo. O que a Tabata fez é simplesmente estrangulou o principal mecanismo de publicidade e propaganda do Pablo Marçal e a justiça acatou. É uma decisão completamente desarrazoada, porque não houve uso indevido. A lei eleitoral tem um regramento para o uso das redes sociais. Se determinado conteúdo do Pablo Marçal tivesse sido feito de maneira ilegal, por exemplo, caberia a representação eleitoral contra aquele conteúdo para que ele fosse retirado. Não foi o caso. Inclusive, o Guilherme Boulos se valeu desse expediente para retirar alguns vídeos do Pablo Marçal do ar e perdeu em segunda instância. Então, naturalmente, tirar todas as redes do Pablo do ar é uma medida que desbalanceia as eleições. É uma medida que quebra a igualdade entre os candidatos, porque todos os adversários, a Tabata, o Boulos, por exemplo, poderão fazer uso das redes sociais para atacar o Pablo, que por sua vez não vai ter uma ferramenta para se defender. É uma medida completamente absurda, autoritária, antidemocrática. É lamentável que esse tipo de conduta tenha acontecido. Aí o Pablo Marçal já criou outros perfis, inclusive deixo um aqui embaixo, para ele então poder se comunicar com as pessoas. Só que essa medida, por mais que tenha sido inteligente, também pode ser derrubada na justiça, porque a decisão abrange todos os perfis do Pablo. É completamente escatológico o que está acontecendo. É uma medida de censura. E eu não estou falando para você que gosta do Pablo, você que não gosta, você tem que parar e pensar o seguinte: você que defende a liberdade de expressão, você que defende a isonomia, você que defende a legalidade, não dá para admitir que um abuso, uma atrocidade, uma censura aconteça com uma pessoa. Não importa se você gosta ou não dela. A questão é, hoje está acontecendo com o Pablo, amanhã pode ser comigo, depois de amanhã pode ser com você. Existe uma sanha autoritária dentro do judiciário que avança a passos largos, e a esquerda se vale dela, nesse caso a Tabata Amaral, para-choque de comunista, para calar os opositores. Hoje foi o Pablo, amanhã pode ser o prefeito Ricardo Nunes e assim sucessivamente. O que eles estão fazendo é completamente escatológico, eles estão calando a oposição a todo custo. Vale lembrar que nas eleições de 2022, o Bolsonaro foi sumariamente censurado. Os apoiadores do Bolsonaro foram censurados. Eu recebi uma censura do TSE porque fiz um vídeo falando da ligação do Lula com ditadores. E aí a gente vê agora durante o mandato. O Bolsonaro não podia falar durante as eleições que o Lula tinha ligação com o Nicolás Maduro, com o Hugo Chávez. O Bolsonaro não podia falar um monte de coisa durante as eleições e a gente viu o resultado. É a justiça sendo movida pela esquerda para favorecer o candidato deles. Isso não pode acontecer de maneira alguma. Isso quebra o ambiente democrático. Isso quebra a segurança das eleições. A Tabata Amaral é um protótipo de ditador, é um Stalin de saia. É a estagiária do PT. Ela é a menina que serve o cafezinho pro Guilherme Boulos. Não dá para as pessoas não verem o que está acontecendo. Isso é um absurdo. Só para você lembrar, a Tabata Amaral lá atrás pediu até a cassação do deputado Nicolas Ferreira. Ela age assintosamente contra todos os parlamentares, todos os políticos, todas as pessoas que têm um viés de direita. Isso é um modus operandi da Tabata Amaral. A Tabata Amaral é tão autoritária quanto o Lula, quanto o Guilherme Boulos, quanto o Hugo Chávez, quanto Stalin, quanto o Lenin. Ela é efetivamente uma comunista, um protótipo de ditador. Ela simplesmente vem com uma roupagem mais bonitinha, se vale daquela cara fofinha dela, de uma roupinha bem cortada, para dar a impressão que é alguém democrático. Não é! Não é, e as atitudes dela deixam isso bastante claro. O que a Tabata Amaral fez foi promover a censura prévia de um adversário e nós não podemos admitir que isso aconteça. Já passa da hora de desmascarar a Tabata e o modus operandi da esquerda, que na verdade é o Guilherme Boulos batendo num adversário pela mão da Tabata Amaral.
e isso a gente não pode esquecer. Eu conto com vocês para combater a esquerda, eu conto com vocês para continuar combatendo a censura e desmascarando essa gente. Por isso eu peço seu apoio, eu peço que compartilhe esse vídeo, mas eu peço principalmente o seu voto. Dia 6 de outubro, vote Rubinho Nunes 44555. Sabe o que me incomoda? Tem político que acha que isso aqui é cultura, fala que isso aqui é cultura. Cultura onde? É a esculhambação que é isso aqui. Ninguém dorme no lugar, é droga pra todo lado, é tráfico, tem crime organizado. E aí tem político que vem e incentiva isso. Tem político que vem, me para depois e fala que eu sou louco por estar fazendo isso. Acha que político é o quê? Dar cesta básica para as pessoas, incentivar esse tipo de festa, ao invés de trazer paz para o trabalhador poder descansar. Ou então político é o quê? Fazer um videozinho lacrando, ir no supermercado comparar preço. Olha a realidade que a gente encara na nossa cidade. Está na hora de sair do gabinete e realizar.